Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Amém? O versículo é 19. Estamos na temática do anime-se. Tem alguém animado aí? Glória a Deus. A gente está trabalhando esse mês com a temática do ânimo. E algumas perspectivas sobre o ânimo já foram pregadas aqui esse mês, nesse altar. Mas hoje eu quero trazer para vocês a perspectiva de que você precisa estar animado porque você vai projetar alguém. Amém? Quantos vão projetar alguém? Em nome de Jesus. Um dos papéis da igreja é projetar pessoas. Amém? Senão não teria sentido a salvação. Vamos ler assim. O título diz: os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. 26. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Primeira coisa que a gente precisa saber: Atos dos Apóstolos vai destacar a igreja primitiva, como a maioria de vocês já sabem. Mas em Atos dos Apóstolos houve a ação em toda a sua plenitude do Espírito Santo de Deus. É o primeiro esclarecimento que eu quero trazer para você. Nós não podemos fazer nada sem a ação do Espírito Santo em nós. Muitos de nós somos cristãos rasos, medrosos, muito cautelosos, ainda desconfiados, tímidos, envergonhados, porque nós não entendemos ainda que nós fazemos e o Espírito Santo nos impulsiona. É Ele quem impulsiona a igreja. Você não vai fazer isso sozinho. A perspectiva é que você faça isso em unidade com o Espírito Santo. Daí a dupla parceria. O Espírito Santo, ele nos impulsiona. O Espírito Santo, ele nos leva à frente para cumprir esse chamado de Cristo. E a igreja primitiva nessa época, ela estava nascendo com esse propósito. E ela está aí, estabelecida até hoje. A igreja do Senhor na terra, ela é poderosa. Mas a igreja do Senhor precisa entender, de fato, quanto poder ela tem. E nessa passagem, foi uma passagem que me chamou muito a atenção. Porque no versículo 19, vai dizer que esse povo foi disperso
por causa de uma tribulação. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite. O que você tem feito com a tribulação que tem vindo sobre a tua vida? Esses aqui que receberam a palavra, foram batizados, receberam o Espírito Santo, foram dispersos por causa da morte de Estevão, que pregou a palavra lá atrás. Eles foram dispersos, mas eles não se deram por vencidos, porque a igreja do Senhor, eu já falei que uma vez, ela é resistente na terra. A igreja do Senhor, ela é o símbolo da resistência. Pois muito bem. Essa igreja, ela continuou fluindo, apesar da tribulação. Muitos foram dispersos. E a palavra, nesse momento, estava indo somente até os judeus. Então, por um momento, você pode ser retido por causa da tribulação. Por um momento, você pode até deixar de fazer algumas coisas por causa da tribulação. Mas veja bem, essa igreja, ela continuou proclamando a palavra, ainda que fosse somente aos judeus. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Amém. O Senhor, Ele nos concede o Espírito Santo justamente para isso. Em João 14, 16 e 17, põe aí, André, para a igreja. João 14, 16 e 17. O Senhor vai falar sobre o papel do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Portanto, igreja, você tem o Espírito Santo de Deus. Não há por que paralisar em meio às tribulações. Tome como exemplo, esses irmãos, eles não paralisaram. Irmãos, e nessa época a perseguição era aguerrida. Hoje nós não temos ninguém cortando a cabeça de ninguém. Não temos torturas, pelo menos não no nosso país, por causa do Evangelho. Mas nesse tempo, esses irmãos passaram um grande aperto por causa da proclamação do Evangelho, mas eles tinham uma certeza inata: eu tenho o Espírito Santo de Deus. Amém? Versículo 20 vai dizer que alguns deles foram para uma outra região, Chipre e Antioquia. E a palavra também vai dizer que eles ali anunciaram a palavra de Deus. Em Antioquia nasceu uma igreja. Saulo, que depois conhecemos como Paulo, ele cumpriu uma parte do seu ministério nessa igreja. E ele foi impulsionado primeiramente por esses irmãos, porque depois veio um outro cheio do Espírito Santo que o projetou. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Essa igreja, ela não estava em Jerusalém. Haviam ali gregos. Antes disso tudo acontecer, houve uma breve discussão ali entre os apóstolos, justamente por conta disso. Quem era merecedor de ouvir a palavra de Deus? Quem era merecedor de ser alcançado por Cristo? Quem era merecedor de ser batizado? Mas aqui, esses irmãos que foram para Antioquia,
eles já entenderam que ali o povo poderia ouvir a palavra de Deus e ser alcançado. Pedro também teve esse mesmo entendimento quando ele foi para Cornélio e sua família. Depois disso, ele foi muito criticado. Mas ele disse: se Deus pôde me alcançar, eu frágil, fraco, sim, porque Pedro, irmãos, ele representa toda a nossa humanidade. Pedro é controverso o tempo todo na Bíblia. Então nós também somos assim. Uma hora queremos, outra hora não. Outra hora estamos muito animados. Aconteceu alguma coisa ou veio uma palavra contrária, desanimamos. Não quero mais. Uma hora afirmamos: estou contigo. Mas em outro momento, eu não quero mais. Isso não é para mim. Não foi assim com Pedro? Pedro foi assim. Mas Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele revestido do poder de Deus, igreja, ele entendeu que os gentios, os que não eram judeus, também mereciam ser alcançados pela palavra de Deus, e foram, pela pregação da palavra que saiu da sua boca, e esses também foram batizados em nome de Jesus, amém? Portanto, nem eu e nem você devemos nos colocar no papel de escolher quem deve e quem não deve experimentar do Evangelho. A igreja de Cristo não está aqui na terra com essa missão. A igreja de Cristo está nessa terra para propagar a palavra de Deus. Julgar quem é merecedor, o Senhor é quem julgará. Nós não somos juízes de nada. Pedro entendeu isso lá atrás. Automaticamente os que foram dispersos também entenderam essa palavra e foram aos gregos de Antioquia pregar a palavra. E aí no versículo 21 diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Está vendo? Está vendo como é que é a ação do Espírito Santo? Não é pela minha ação. Você só é um canal. Você só precisa se colocar, igreja. O Espírito Santo é que vai fazer. O Espírito Santo é que vai executar essa obra. Lembra que lá no começo eu falei que você iria projetar alguém? Você vai projetar alguém. Eu estou profetizando sobre a sua vida, mas essa é uma verdade bíblica. Você não tem como fugir disso. Você pode dizer que não quer, que você não vai fazer, que você não sabe, que você não tem eloquência, que você não tem conhecimento. Mas aqui no versículo 20 e no 21 é a confirmação do Senhor. Só fala, meu irmão. Só faz. A ação vem do Espírito Santo. Só convida para a tua reunião. Só chama. O Senhor vai executar. Talvez você esteja cansado. Eu convido, ninguém me ouve. Eu insisto e a pessoa não consegue entender como eu me preocupo com ela e quero trazê-la para junto de mim, trazê-la para Cristo. É porque você ainda não compreendeu que se você deixar essa tarefa para o Espírito Santo e somente ir e se colocar, você não vai se frustrar. Andamos muito frustrados por isso, porque achamos que nós é que devemos dar conta de tudo, quando na verdade a palavra do Senhor diz que a ação vem pelo Espírito Santo. Então apenas se coloque na posição. Há pessoas que precisam ouvir algo da tua boca.
Há pessoas que precisam ver o teu proceder, as tuas atitudes. Entenda, igreja, que nós não somos chamados para estar sentados como religiosos. Não foi para isso que o Senhor Jesus enviou o Consolador. O Senhor Jesus disse que nós faríamos obras maiores. E nós faremos, quem crê? Tem gente que quer ser cheio de autoridade, cheio de ousadia, cheio da unção. E você vai ser, em nome de Jesus. Mas para que isso aí? Tem gente que quer os dons. E Paulo nos orienta a desejar todos eles. Para que você quer o dom? Para se apresentar? Para dizer que tem o dom? O dom foi para projetar alguém. O dom foi para impulsionar pessoas. E o principal, para testemunhar de Cristo. Porque ele disse aos seus discípulos: vós sereis as minhas testemunhas. Está testemunhando com o teu dom? Está testemunhando com o teu talento? Pois a partir de hoje comece a fazer isso. E você vai ver o que é que Deus vai fazer através da tua vida em nome de Jesus. Porque esses irmãos entenderam que era dessa maneira que eles tinham que proceder. E aqui no versículo 21, diz que a mão do Senhor estava com eles. Amém? Glória a Deus. Versículo 22. Vai falar de um homem. Irmãos, que mergulho. Que mergulho. Quando eu comecei a meditar sobre Barnabé. A gente só fala em Saulo. Paulo para lá, Paulo para cá. Eu já até ouvi muito cristão dizer assim: quando eu chegar no céu, o primeiro que eu quero conhecer, apertar a mão, é Paulo. E quem projetou Paulo? Quem projetou Paulo? Será que não merece, não? Todo mundo que sobe no púlpito, todo mundo que está em eminência, todo mundo que está aparecendo por algum motivo, foi projetado por alguém. Foi projetado por alguém. Não aconteceu como num passe de mágica. Alguém lá atrás entendeu, viu e investiu naquela vida. O versículo 22 diz assim: a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé foi enviado. Quem era Barnabé? Atos dos Apóstolos 4 vai dizer que aquela comunidade cristã que estava ali, né, que viviam em comum acordo, todos compartilhavam tudo. Vai dizer que Barnabé, que era um levita, ele trouxe a sua oferta. Oferta essa da venda de um campo. E aí olha só, o levita, ele não tinha herança. As 12 tribos de Israel receberam herança, receberam possessões. Era promessa de Deus. Mas os levitas não. Os levitas puderam habitar em muitas cidades, mas eles não eram proprietários delas. Aquilo não poderia ser passado como uma herança funciona.
Mas a palavra de Deus diz em Atos 4 que no momento do ofertório, Barnabé chegou com aquela oferta de um campo que ele tinha vendido. Irmãos, e isso me constrangeu. Sabe por quê? Porque nós somos heranças do Senhor. E o que temos apresentado a Deus? Temos chegado muitas das vezes com mão vazia, apesar do Senhor estar todos os dias nos assegurando de alguma forma. A gente se apresenta de mão vazia. A gente chega à casa de Deus desanimado, caído, semblante caído, sem ânimo, sem alegria. Ei, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Esse homem, ele entendeu, igreja. Ele entendeu e se apresentou com uma oferta, e uma boa oferta. E aí agora vem o mais interessante. A tradução da Bíblia Viva vai dizer que os discípulos, antes, Barnabé era José, mas os discípulos começaram a chamar ele de Barnabé. E a tradução da Bíblia Viva vai dizer que Barnabé quer dizer encorajador. Encorajador. Havia um propósito para aquele homem estar ali apresentando aquela oferta. Havia um propósito para aquele homem ter o seu nome mudado. Lá na frente, ele iria encorajar outras pessoas e principalmente, ele iria ser uma forte influência na vida de Saulo. Versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Aqui a Bíblia diz que ele chegou e ele viu a graça de Deus manifesta entre aquelas pessoas que estavam aceitando a Cristo. Irmãos, você sabe o que é a graça? Favor imerecido. Davi no Salmo 63, ele vai dizer: a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Davi, quando declarou isso, ele declarou cantando, num deserto, fugindo. E aí eu acho essa passagem que tem uma analogia muito forte com esse texto que eu estou mencionando para vocês. Essa igreja, ela também estava em perseguição, mas ela estava cheia da graça de Deus. Davi fugindo no deserto, irmãos. Davi estava fugindo. Ele declarou: a tua graça, Senhor, ela é mais importante do que a vida. Era um homem perseguido, mas estava cheio da graça de Deus. A graça, irmãos, ela tem um poder de te confortar. Ela tem um poder de te alegrar. Veja que Barnabé, ele se alegrou vendo a graça de Deus no meio daqueles irmãos. E ali Barnabé também foi cheio, e incentivou os irmãos que permanecesse. Você precisa permanecer. Você precisa permanecer. A graça está ao teu favor para isso. Você precisa lançar mão daquilo que Deus já tem te dado. O que Deus está te dando não está escrito aqui por estar escrito. Eu sempre digo que isso aqui não é meramente um texto. Quando você começa a ler, outras coisas vão surgindo, porque Deus, Ele está no meio de sua palavra. Então você precisa entender, meu irmão.
Você está cheio da graça de Deus. Cheio. E você precisa transbordar dessa graça. É um crime nós que fomos favorecidos dessa graça não fazermos o bom uso dela. É um crime você parar. É um crime você olhar para trás. Não olhe para trás, porque não é para lá que você está indo. Você está indo para frente. Você não vai voltar para trás. Para de olhar para trás. Incentiva outros a permanecerem. Muda já esse semblante em nome de Jesus. O Senhor não te quer de qualquer maneira. O Senhor não te quer triste. Não foi para isso que Ele te deu a graça. A graça, ela nos alegra, irmãos. Não estou dizendo que a graça elimina as lutas. Não estou dizendo que a graça elimina tribulações. Ora, veja só, essa igreja estava em perseguição. Davi, quando declarou sobre a graça, também estava em perseguição. Paulo, quando foi questionar ao Senhor sobre o espinho na carne, o Senhor falou: Paulo, a minha graça te basta, querido. Fica com a graça e esbanja dela em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Versículo 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Está falando de Barnabé ainda. Barnabé era cheio, igreja. Quem quer ser cheio em nome de Jesus? Amém, eu também quero. Não confunda ser cheio com ser religioso. Tem gente que é cheio, irmãos, mas é cheio mesmo. Mas nem precisa abrir a boca para dizer que é cristão. Só o semblante dele já diz. Só a conversa dele já diz que ele é cheio e que ele tem coisa boa transbordando. Seja cheio. Larga já agora a religiosidade. Religiosidade não presta para nada. Em nada se aproveita. Jesus já disse isso em outras palavras. A religião de nada se aproveita. Nós estamos vendo mortes e mortes pelo mundão afora. Em nome de Deus. Que Deus é esse? Nosso Deus não é assim, igreja. Nosso Deus não é desse jeito. Nosso Deus, Ele nos enche para propagar a sua palavra e falar do seu amor. Sem fazer acepção de pessoas, sem fazer diferença. E ainda que tudo nos sobrevenha, esse amor nos mantém de pé. Amém? Versículo 25. Partiu Barnabé para Tarso. Ele foi atrás de Saulo. A Bíblia não diz se alguém ordenou. A Bíblia não diz se algum apóstolo ordenou que Barnabé fizesse isso. Mas ele foi, impelido pelo Espírito Santo. E aí eu lanço uma pergunta para vocês, retórica, dessa noite. Você tem sido relevante na vida de alguém? Você tem sido impulsionador na vida de alguém? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus vai precisar falar com você? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus vai precisar incomodar você? Sabe qual é o nosso problema? Às vezes Deus já falou, mas você fica: eu vou orar um pouco mais. Quem sabe Deus não fala mais alguma coisa? Deus já falou: olha, vai lá, bate lá na casa da fulana e ora por ela. E eu não vou lá não. Eu não vou. Isso é coisa da minha cabeça, é maluquice. Espírito
Espírito Santo tratando contigo e você não é capaz de ser sensível a esse chamado. Barnabé, quando foi, com certeza ele foi impelido pelo Espírito Santo. Eu vou lá, eu vou buscar Saulo em Tarso e ele vai ficar comigo em Antioquia. Você precisa impulsionar alguém em nome de Jesus. Você precisa projetar alguém. A Bíblia é cheia de exemplos. Jonatas e Davi, Noemi e Ruth, Jesus e seus discípulos. Davi, 1 Samuel, põe aí, André, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 22. Davi fugindo. Olha aí, pega a visão. Fugindo, de novo. Fugindo. Davi fugindo de Saul. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulaum. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Irmãos, você está esperando tempo favorável para fazer alguma coisa? O tempo favorável é agora mesmo. É na sua tribulação, é na tua enfermidade, é no meio do teu choro, é no meio da tua tristeza. Não tem tempo favorável. O tempo favorável é hoje, em nome de Jesus. Caverna de Adulão. Olha como é que Deus prepara tudo muito bem preparado para nós. Adulão quer dizer refúgio. Davi foi para essa caverna, fugindo de Saul. E ali, irmãos, ele encontrou a sua família. Porque Saul também foi atacar a sua família, quando soube que Davi tinha fugido. Mas chegou ali também esses homens. Tem chegado gente assim para você? Tem chegado gente amargurada de espírito? Endividado? Doente? Tem chegado? O que você está fazendo, irmão? Você está tendo uma palavra boa de encorajamento? Você está incentivando, animando esse povo a ter coragem? Ou você está desanimando mais ainda, com mais uma frustração sua? Porque a maioria das vezes incorremos nesse erro. Alguém chega e a gente não está entendendo que quem está chegando quer ouvir algo de bom da nossa parte. Sabe o que a gente faz? A gente ajuda a derrubar mais. Não temos uma boa palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. A gente não está cheio, a gente não está alegre, a gente não está animado. E aí a gente joga mais ainda o outro no chão. Daqui a pouco você não vê mais fulano vindo no culto. Fulano não vem mais à consagração. Fulano não vai mais nas reuniões nos lares. E eu deixo abrir um parêntese para vocês aqui sobre a reunião nos lares. O Senhor me deu uma revelação poderosíssima acerca disso. Quando esses irmãos, eles foram espalhados por causa da tribulação que aconteceu com Estevão, eles se espalharam porque era uma estratégia. Não poderiam estar todo mundo junto no mesmo lugar, ensinando a palavra do Senhor. Eles foram espalhados como luzes acesas. Tem luz acesa lá na casa da Lídia. Tem luz acesa lá na casa da Rose. Tem luz acesa lá na casa do pastor. Tem luz acesa lá na casa do Cristiano, do Juliano. Luzes acesas espalhadas.
estratégia de Deus para que a palavra ela não pare de ser propagada em nome de Jesus. Porque se você ficar só preso a isso aqui, você morre. Muitos crentes morreram durante a pandemia, espiritualmente falando, porque a igreja estava fechada. E aí o que a gente faz se a gente aprendeu a só sobreviver todo mundo junto? Como faz? Não faz, né? Morre. Mas a igreja do Senhor, ela está se espalhando. Porque a igreja do Senhor nesse lugar, ela já entendeu que, basta de religiosidade. Eu cheio, eu abro a minha boca e o Espírito Santo de Deus faz. Amém? Versículo 26, para fechar. Vai dizer que nessa igreja, Barnabé e Saulo ensinaram por 1 ano. De repente você acha muito tempo, o tempo que você tem perdido, discipulando alguém, animando alguém, incentivando alguém, falando de Jesus para alguém. De repente você acha, já está exausto. Mas há um tempo determinado para tudo. E para Paulo e Barnabé era 1 ano. 1 ano ensinando aquele povo. Eu preciso te lembrar que esse povo não era judeu. Esse povo era como o povo aí fora. Que você sai daqui, você vai falar, e você está cheio, e esse povo aceita Jesus, e Jesus já batiza, e esse povo começa a congregar, e aí você tem que dar o teu jeito e continuar ensinando, discipulando. Foi assim com essa igreja. E essa igreja, ela foi ali intitulada de cristãos. Isso é maravilhoso. Porque era um novo tempo para esse povo. Era um novo tempo. Aqueles irmãos que antes se reuniam, fugitivos, sabe, se escondendo, discriminados por ser gentios, estrangeiros, começaram a ser intitulados de cristãos. Não é assim com a gente? Você é o quê? Eu sou cristão. Para que você é cristão? Pergunta retórica, não precisa me responder. Para que você é cristão? Há um propósito para tudo, igreja. Esse povo foi chamado de os primeiros cristãos. Nós também somos. Mas a gente precisa ser relevante tanto ou mais do que esse povo. Muitos de nós nasceram em berço evangélico. Muitos estão convertidos há muitos anos. E o que você tem produzido? O que você tem feito em nome de Jesus? A gente precisa refletir sobre isso. Mas não fica só na reflexão, não. Reflexão toma muito tempo. Ora e vai. Ora e faz. Ora e executa. Ora e fala. Ora e convida. Ora e ora. Em nome de Jesus. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa por você e por quem vai passar pela tua vida. Pessoas têm passado por nós, pelas nossas vidas, mas a gente não consegue atentar para essas pessoas, porque estamos desfocados. Você precisa mudar o teu foco, em nome de Jesus. Mas eu quero fechar, eu quero trazer para vocês ainda uma revelação sobre esse texto.
Já estou terminando. Mais na frente, vai dizer que depois da primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo, que estavam cumprindo o chamado juntos, eles se dispersaram. No capítulo 13 de Atos, o Senhor manda a igreja separar a Barnabé e a Saulo para a obra, atender o chamado. E ali os apóstolos impuseram suas mãos, oraram e se despediram. Amém. Eles foram fazendo a obra do Senhor. Mas depois da primeira viagem missionária de Paulo, a Bíblia diz que eles tiveram uma breve discussão. Vou colocar assim, uma dissensão. Porque Barnabé queria levar João, que logo foi chamado de Marcos. Saulo não queria levar. Porque antes, numa viagem anterior, João não quis ir com eles. Vai ter gente que não vai querer estar com você. Vai ter gente que não vai querer te ouvir. E você precisa estar preparado para isso. Leva para o coração não, gente. Quem é cheio não fica levando frustração, esse tipo de frustração para dentro do coração não. Eles tiveram aquela discussão, mas logo se decidiram. Barnabé disse: eu volto para Chipre com João, porque João também precisava ser encorajado, tá? A gente acha, muitos lendo essa passagem, vão tomar a perspectiva de que Barnabé traiu a Saulo. Andou com ele tanto tempo e o traiu. Voltou, foi para outro lugar com outro. Não! Vamos, acende a luz. João Marcos também precisava ser encorajado, gente. E tem gente que é assim. Você vai precisar tirar a mão daquele que está mais consolidado. Vai precisar tirar ali por pouco tempo para poder atender a outro. E isso não é um erro, não. Isso é propósito. É sinal que você está entendendo o teu propósito. Barnabé entendeu o propósito dele. Saulo, que já estava maduro na fé, pregando, convertendo a muitos através do Espírito Santo, formando igreja, Paulo decidiu então prosseguir com o ministério com Silas. Amém. Então, a partir de hoje, não se frustra com os outros, não. Se tem alguém também te encorajando, valorize esse encorajamento. Se tem alguém investindo na tua vida, te convidando para as reuniões, insistindo com você, em nome de Jesus, seja sensível a isso. Se você fez lá atrás e hoje você acha que fulano não está te reconhecendo, ou Bertano não reconheceu o que você fez, olha para frente, em nome de Jesus. O que está feito, irmãos. Já foi feito. Eu não preciso mais voltar lá atrás. Em nome de Jesus. Projete alguém. Você vai projetar hoje. Daqui a 6 meses você projeta outro. Daqui a mais 6 meses, mais 2. Aleluia. Você não precisa ficar agarrado só com aquele, adotando um espírito de autocomiseração, com cara de coitadinho. Você precisa ter cara de leão. Em nome de Jesus.